muito, porque na vida corrente ele passa como uma coisa automática e natural. Então, todo mundo já deu muitas vezes um brinquedo para uma criança. A gente tinha muitas experiências de ir em lojas, acompanhar os nossos jogos, o que estava acontecendo, e via que você vê um brinquedo ou uma propaganda, o vendedor já não sabe bem como aquilo vai ser usado, o adulto, se ele não é o pai que está muito próximo da criança, tem pouca ideia se aquilo é adequado para a idade, se aquilo vai ser interessante, e a coisa acaba acontecendo de uma forma, pelo ritmo normal da sociedade, o ritmo corrido da sociedade, e quem acaba prejudicado muitas vezes é a criança, que vai ter um brinquedo, né, na gaveta e não vai estar aproveitando tudo que ela poderia com aquele produto. A gente percebia muito isso, que tinha um desconhecimento das pessoas por falta de oportunidade, ou de ter visto mesmo. Então que tem algumas coisas muito erradas nessa coisa de presentear, de dar o brinquedo, por exemplo, né? Estou me lembrando dessa coisa de todo mundo acha que o seu filho é um gênio, um pequeno gênio, né? Então fala assim, nossa, não, mas isso aqui, esse tipo de brinquedo, ele é muito fácil. Então se ele tem 3 anos, eu vou comprar um brinquedo de 5, porque com certeza ele vai conseguir interagir e tal. E na verdade isso não é bem assim, né? Então, muitas vezes, e eu experimentei isso com os meus filhos depois, né? Quer dizer, você dá um brinquedo que é difícil para ele, você gera frustração, a criança fica nervosa e não prova nada, né? Quer dizer, então é muito mais importante ter uma coisa mais que ele tenha uma tranquilidade para brincar, né? Que ele consiga resolver, não é um desafio, não é, quer dizer, tem um aspecto de desafio, né? Mas não é para vencer, não é para, é uma coisa que tem que ser acessível e proporcional ao que ele tem, né? Muito mais importante que a criança possa se divertir com aquilo, né? E o adulto junto, porque também muitas vezes é isso, então, o jogo é gostoso para a criança, mas para o adulto é uma chatice, falar, eu tenho que jogar com meu filho de novo, né? E isso não é uma coisa que, lógico que não vai funcionar, né? Os adultos estão sempre preocupados com os seus afazeres, tem dificuldade às vezes de dedicar um tempo realmente para estar lá disponível, né? Então, seja um jogo, que seja uma brincadeira, que seja... É importante que ela seja divertida para todo mundo, porque senão não vai funcionar, né? É brincando que a criança aprende a se relacionar com o mundo, né? Não é uma coisa... O brincar, ele é uma coisa interativa, ele interage, né? O conhecimento, ele nunca pode ser... entregue, ele nunca pode ser, tem que ter uma participação, né? E a forma da criança se relacionar com o mundo, a primeira forma é através da brincadeira, né? Da coisa lúdica, desde bebê, né? O bebê é uma coisa que uma coisa que ele vê, uma coisa que ele sempre tem uma coisa muito assim do lúdico, e isso eu acho que se perpetua para a vida toda, né? Então a gente vê hoje, quer dizer, pessoas que buscam treinamento em empresas de coisas sofisticadas de tecnologia, da área farmacêutica, de coisas mas que precisam da brincadeira como ferramenta, do lúdico como ferramenta para transmitir um conceito, para ajudar a absorção, né, do conhecimento. E isso vale em todas as áreas, eu acho, né? Quer dizer, uma coisa que nas escolas a gente vê hoje, existe, eu acho, uma preocupação maior em algumas escolas, né, no sentido de como transmitir, da forma como esse conhecimento deve ser transmitido. O lúdico é um aspecto muito importante. Acho que a adequação à idade, como a gente já comentou, é um fator importante. Conhecer um pouco das características da criança, o que ela gosta de brincar, ela tem mais afinidade, mas tomando cuidado também de não dar sempre o mesmo brinquedo. É uma menina que tem
400 bonecas e nenhum outro tipo de brinquedo, ela está sempre estimulada pelo mesmo tipo de atividade. Então é interessante que de um lado a gente atenda o gosto da criança, mas de outro a gente encontra uma variedade de formatos de brincar, porque cada tipo de brincadeira ele estimula coisas diferentes. Uma boneca de um jeito, uma bola de outro, um jogo de tabuleiro, blocos de montar. Cada um desses está mexendo com outras possibilidades. Sim, isso é verdade. Mas eu também estou me pensando aqui num aspecto que é a maneira como cada criança interage com o brinquedo, que não é igual, né? Então, por exemplo, meu filho quando era pequeno, mais velho, ele tinha um monte de brinquedos, tinha um baú cheio de brinquedos, tinha bola, tinha boneco, tudo. O brinquedo preferido dele era uma sandália havaiana que a gente comprou, porque ele ficava pegando as nossas sandálias e punha na boca, porque era bebê, era pequeno e tal. E a gente comprou uma sandália que ficou lá durante anos. Na coisa era o brinquedo que ele mais gostava. E isso, às vezes, eu tô falando, parece uma coisa boba, né? Mas a gente vê que a maneira como as crianças podem ser diferentes, a maneira como se relaciona com o brinquedo. Então, uma boneca, é uma boneca. Mas ela pode entrar num universo de fantasia, de história, como é que chama isso? Do jogo simbólico. E tudo pode servir para isso, né? Então, vamos brincar, eu tenho uma xicrinha, não sei o que, eu vou fazer um restaurante. E aí se cria toda uma história do universo, então eu vou, quem é o cliente, quem é o cara, quem vai cozinhar, eu vou na feira, eu vou comprar as coisas, eu vou... Então, você cria, e isso é uma coisa que algumas crianças têm isso naturalmente, né? Eu acho que todas, se elas forem estimuladas, se for dado espaço para elas acabam, quer dizer, encontrando essa maneira de criar histórias, de inventar histórias, e a maneira como elas começam a se relacionar com o mundo ao redor delas, né? Então, seja do restaurante, da escola, de casinha, do que for a brincadeira, mas ela tem essa maneira. E qualquer brinquedo pode servir para isso, a rigor, né? Seja um carrinho, seja um brinquedo de montar. Então eu acho que também tão importante quanto a escolha do brinquedo em si, é a maneira como a gente vai se relacionar com ele. E isso é uma coisa que os pais, eu acho que podem sim, né, ajudar a criança, né? No sentido mais de abrir um horizonte do que de falar, olha, não, isso aqui você tem que brincar dessa forma. Então esse aqui não, aí a criança começa a brincar e a mãe vai lá e fala, não, isso aqui está errado, você tem que montar assim. Não tem que montar assim, né? Então esse carrinho não, esse carrinho eu quero que ele sirva de outra coisa, eu quero que esse bloco de montar vai ser a casa da minha boneca, não sei, o que quer que seja, né? Então acho que tudo que é no sentido de abrir, é mais interessante do que do fechado específico. Nesse sentido também a variedade dos brinquedos e o cuidado, eu acho que assim, o contato que você tem numa loja com o brinquedo é muito diferente do que o contato que a criança vai ter. Para começar, porque ela vai ficar horas com o brinquedo e você fica 10 segundos na frente dele. Então, a gente sente algumas armadilhas, digamos assim, que você tem quando você está numa loja, do brinquedo ser bem barulhento, parece que é interessante, ele faz uma coisa eletrônica, aquilo encanta. E às vezes é um truque que encanta na hora e que depois da centésima vez que a criança fizer, vai cansar. E às vezes um brinquedo, você deu o exemplo do chinelo, um brinquedo mais simples, né, vai permitir uma liberdade maior e um tempo maior de uso. Então, acho que um cuidado também é tentar pensar naquele brinquedo, na medida que a gente pode, e imaginar como vai ser o uso dele depois. Como ele estava dizendo, tem os jogos que chamam-se jogos de família. Eu estou falando para já crianças mais velhas e adultos, né? Que são jogos de, como você falou, de imagem e ação. E tem jogos onde as pessoas se divertem, onde dão risada, onde, né, esse é um tipo de jogo. Tem um jogo de estratégia, que são os jogos mais, muitas vezes são jogos de 2 jogadores, né, onde
tem uma necessidade de uma concentração maior. Tem jogos de crianças pequenas, né? Tem jogos que são específicos para crianças pequenas, o pai pode interagir, mas que vão perder o interesse à medida que a criança cresce. Né? Principalmente essas 3 categorias, crianças pequenas, os jogos, eu diria, para aqueles que são jogadores assíduos, né? Estratégia é um dos aspectos, mas tem outras possibilidades para adultos, né? E você tem os jogos que estão no meio do caminho, que são jogos de família, que permitem uma criança jogar com um adulto, tem um certo elemento de sorte que vai fazer com que a disputa seja interessante e, no fundo, o mais bacana seja a relação que se cria. Boa ferramenta, porque é um raro tipo de lazer que você pode estar uma avó, com um neto. Né? A gente fazia isso quando era criança, com a avó, jogava um jogo que era o mexe-mexe, um jogo de baralho, né? E com outro avô eu jogava xadrez. Eu acho que o jogo é uma coisa que permite essa interação entre diferentes idades, havendo esse interesse comum. E é uma coisa que, sem grande esforço dos pais, porque é divertido, eles podem chegar numa atividade que vai atrair também a criança. A gente tem promovido, nos últimos tempos, alguns eventos em casa, onde a gente convida famílias com pais, com filhos, adolescentes, pré-adolescentes, para jogar jogos, né? E tem sido uma experiência muito legal, porque o retorno que a gente tem dessas pessoas é que, nossa, é tão difícil fazer uma atividade onde a gente vai estar junto, que não é um encontro onde os pais se encontram e vão fazer uma coisa e as crianças vão brincar, né? Que é uma coisa onde todo mundo está participando junto, está interagindo junto e se divertindo, né? Uma coisa que é divertida, tanto para os pequenos como para os grandes, né? E isso é uma coisa que dá muito prazer, assim, né? Que é uma dificuldade que os pais, a gente sente de muitos pais hoje em dia, essa queixa, né? Os filhos, eles não querem mais ficar com a gente, eles não querem fazer programa com a gente, eles não querem... Então, de repente, isso é uma coisa que consegue promover essa volta dessa interação familiar junto com outra família, ou mesmo dentro de casa, né? De ter um momento gostoso de estar em família. Legal. A primeira coisa é respeitar regras e esperar a sua vez, né? Lidar com a derrota, embora eu costumo dizer, depois de falar muito isso, que a gente nunca aprende a lidar com a derrota, mas pelo menos atenuar um pouco. Às vezes uma criança, você vê ela dizendo que desgraça, perdi, então você aprende a lidar em parte com isso. Você tem, no começo, habilidade até motora, né? Você pegar um peão, segurar as cartas, tudo isso faz parte também do jogo para os pequenos. Aí tem jogos que vão trabalhar com elementos de memória, de raciocínio, tomada de decisão, assumir riscos. Alguns jogos vão ter um pouco de matemática, desde um jogo de dinheiro, de você fazer contas, até um jogo abstrato em que você precisa contar quantas casas você vai andar, o que vale mais. Fora a questão da comunicação. Lógico, de dedução, tem muitos jogos onde você precisa, né, ter um raciocínio lógico para deduzir determinadas informações. A habilidade social, né? Tem jogos que você vai criar cumplicidade, aprender a lidar com ataques que vêm de repente inesperados. Então você vai ter, acho que, várias coisas que vão naturalmente, uns jogos com mais foco em um caso ou em outro, né? Alguns que têm muita destreza envolvida, mas acho que tudo isso aparece muito nos jogos. E aí tem a coisa dos jogos mais específicos, né? Tem jogos de RPG, jogos onde você tem que dramatizar, onde você tem que representar um papel. Então também é um outro tipo de exercício de como falar, como se colocar, né? Como às vezes você tem que argumentar para convencer o outro a fazer aquilo que você precisa. Sim. Então também é uma outra a diplomacia. Habilidade, diplomacia. Acho que ela pode aparecer de diferentes formas. A gente já falou, por exemplo, na interação com as crianças, isso pode aproximar pessoas, é um dos aspectos. A gente pode falar em aprendizado, né? Você usar a brincadeira como uma ferramenta de aprendizado, porque o principal, que eu diria, é que a brincadeira torna a coisa gostosa. Então, se eu
o meu trabalho profissional ele puder ter aspectos que para mim são desafios, são aventuras, são brincadeira, ele vai ser muito mais interessante, não vai ser uma coisa aborrecida, né? E isso para outras coisas da vida, né? As crianças falam isso naturalmente. Minha filha foi outro dia acompanhar alguém que ia fazer compras, ela fez a lista, para ela isso era uma brincadeira muito interessante, né? Para o adulto a gente começa a ver as coisas sempre como repetitivas e aborrecidas. Então, o próprio adulto pode encontrar maneiras de ter jogos naquilo que ele faz, brincadeiras, e às vezes a gente pode formatar isso para ele, que a gente propõe como que aquilo que ele faz pode se tornar uma brincadeira. Sem dúvida é possível. Já houve um tempo em que havia uma resistência maior, mas existe uma tendência crescente no mundo corporativo de usar o lúdico, né? Até tem agora um nome de uns anos para cá que é a gamification, a ludificação, né? Você transformar atividades aborrecidas e repetitivas do dia a dia num jogo ou numa brincadeira. Isso é uma coisa que está crescendo de uma forma muito grande. Por quê? Porque muito mais gente, sem a gente perceber, muito mais gente joga hoje do que há 50 anos. Teve um tempo em que jogo, né, pelo menos um jogo que não fosse aquele que eu sempre jogo, xadrez ou buraco, era uma coisa mais de criança. Hoje, não só com o videogame, mas principalmente com as mídias sociais, você tem quase todos os adultos jogando algum tipo de coisa. Então essa é uma linguagem que fala bem com os dias de hoje, em que a gente é bombardeado de todos os lados, e que se a coisa não prender minha atenção, eu logo me desinteresso. E o jogo é uma boa forma de prender a atenção. Então cada vez mais a gente usa mecanismos de jogo para prender a atenção do adulto numa atividade. Eu sou especializado em fazer isso em sala de aula. Eu fiz muitas vezes para criança e agora para adultos. Então como transformar o aprendizado de uma coisa obrigatória, né, como a gente falou que é aborrecida, que eu tenho que fazer porque eu não tenho como escapar, numa coisa que eu quero fazer e que no final eu digo, olha, não podemos ficar mais 15 minutos aqui para terminar? E eu estou aprendendo, a gente diz sem perceber, quer dizer, eu estou aprendendo sem que aquilo seja aborrecido. Eu sinto que eu estou fazendo uma atividade prazerosa, mas como resultado final eu aprendi, e mais do que na atividade tradicional, porque tendo mais atenção, mais envolvimento e mais participação, né, quando eu não estou ouvindo passivamente, mas eu estou interagindo com o conhecimento, ele é muito mais absorvido. Olha, uma coisa que cada vez mais é interessante, porque cada vez mais a gente está na tela o tempo todo, né? A tela é o nosso dia a dia, o celular, é o videogame, é a televisão, o computador. Então, acaba, por incrível que pareça, eu estou falando de formatos que se usa há 6, 8 mil anos, mas são muito mais inovadores do meu ponto de vista e com uma interatividade muito maior do que a interatividade digital, do que o momento da tela. Então a gente está vendo no ambiente corporativo e também no ambiente em geral uma volta cada vez maior aos jogos presenciais. Por que o jogo digital, a meu ver, faz tanto sucesso no ambiente em geral? Porque é mais difícil hoje do que era 10 ou 20 ou 30 anos você encontrar pessoas para jogar. Eu tinha os primos, tinha os vizinhos, hoje é mais difícil, né? Além disso, você pegar um jogo e começar a ler as regras para aprender não é uma coisa que está no hábito do brasileiro, é como ler um manual de utilização. Talvez na Alemanha não tenha essa barreira, né? Tanto que eles jogam muito mais, ou a barreira é menor. Mas quando eu estou no ambiente de sala de aula, que é um ambiente que eu estou acostumado, eu já tenho esses elementos, porque eu já tenho as pessoas, os alunos já estão lá, não é uma dificuldade, e é só o facilitador, o professor, que precisa aprender o jogo, de maneira que para os outros ele é muito simples. E claro que a gente vai fazer coisas na complexidade adequada para alguém que não está buscando isso como um lazer único, né? Não é que ele vai buscar o jogo como alguém que fosse jogar 1 hora e que fica 1 hora aprendendo a jogar, porque depois ele vai jogar 200 horas. Então a gente precisa ter uma coisa muito adequada para aquele público, em termos do desafio, em termos da facilidade ou dificuldade, mas os elementos que tornam o digital mais interessante no dia a dia, que ao meu ver é o número de a facilidade de ter pessoas e a regra você não tem em sala de aula. Então em sala de aula o jogo físico praticamente só tem vantagens. Poder se divertir em qualquer que seja o ambiente, né, e olhar para tudo como se fosse uma boa aventura. Interagir com o mundo
de uma forma prazerosa e divertida.